Hoje eu vou te falar, sem desviar do assunto, as principais lições que eu aprendi vivendo 6 anos de internet, no que as pessoas chamam, né, no campo tão amplo chamado de digital, né, vivendo do digital. E como vocês bem sabem, eu vou falar aqui de maneira 100% transparente. Eu não vou ficar falando das coisas boas, ai, eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Isso é tão engraçado, né, que eu consigo trabalhar de qualquer lugar, né, mas eu tô sempre na minha casa aqui, no mesmo cenário, tô sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque eu sento a bunda na cadeira aqui e trabalho muito. Então você ultra sincero em relação a tudo, tá bom? É aquela história, né? Que tem o gênio, tem o inteligente e tem o burro, né? O gênio, ele vai lá e aprende com o erro dos outros, né? Então ele vai ver o que eu tô fazendo aqui, né? Nossa, o que o Gustavo errou nesses 6 anos de trajetória? Então esse é o gênio, que pode ser você. Tem o inteligente, que ele erra e aprende com os erros dele, né? Então, errei isso aqui, deu errado, então tem que mudar isso daqui. E tem o burro, que ele erra e nunca aprende. Então, basicamente, é uma questão de decisão. Óbvio que não é todo mundo que vai vendo e entende os erros dos outros e aplica, que é gênio, mas é uma maneira de falar. Por quê? Porque é uma questão de decisão. Você ver e acreditar em alguém que tem experiência é muito melhor do que ver alguém que, poxa, tá lá te vendendo ilusão e sei lá, isso aí, é maravilha. Tá bom? Então eu vou te falar que, na prática, a verdade, né? E é a verdade que não vende, que os gurus não vão te falar, porque não é do interesse deles. Vou até começar falando isso aqui pra vocês. Por que ninguém do mercado digital vai te falar o que eu tô prestes a te falar nesse vídeo aqui? Simples. A verdade, ela não vende. Eles sabem que o que vende no... Ah, viva do digital. Trabalhe de onde quiser. Você pode ganhar muito. Tenha renda extra. Todas essas coisas, elas vendem porque é o que as pessoas querem. Então é aquela história, né, também. Que o que vende é o que as pessoas querem. Você vende o que elas querem, né? E isso, eu sei que isso vende. Né? Eu sei que o que vende não é você descrever um produto, não é descrever a trajetória longa que você vai ter que ter para começar a ganhar dinheiro, que você vai ter que aprender. Isso não vem, pelo contrário, isso afasta, né? Isso afasta cliente. O que vende é falar só os benefícios, só a parte boa. Olha, eu sou o Gustavo, eu ganho 100 mil reais, você pode também começar a ganhar 100 mil reais amanhã, todos os meses, graças à automação. Poxa, gente, não é por aí, né? Por isso que eu decidi ir para outro caminho. Eu sei que o que vende é falar, olha, eu fiz isso, você também pode, é fácil, você vai conseguir trabalhar. Eu sei que isso aí é o que vende, mas eu decidi ir por outro caminho aqui na empresa UP, porque eu tô sempre falando para vocês o quão complicado é, o quanto que você tem que se dedicar para fazer acontecer. E bicho, não é uma questão só de na sua vida profissional, para tudo. Você tem que se dedicar muito. Ah, você quer ser um bom marido, você tem que se dedicar muito, né? Não é uma questão de é só no trabalho que para você ser bem-sucedido você tem que se dedicar muito. Não, é para tudo na vida. Tudo que você quiser ser bom, você tem que se dedicar muito. E não tem como fugir. E essa é a verdade no Mui Crua pra gente já começar aqui no mesmo patamar. Se você quiser acreditar em um guru de live que vai te vender curso carérrimo pra você fazer um aplicativo em um dia e começar a vender, você acredita no que você quiser. Mas a verdade é que quem tá no jogo mesmo, quem trabalha de verdade, eu vejo pelos meus alunos, pelas pessoas da comunidade, poxa, é uma batalha constante, tá bom? Não é do dia pra noite. O único jeito de enriquecer online fácil é roubando, né? É o único jeito. E, bicho, se você quer acreditar em alguém que enriqueceu assim, tudo bem. Mas, poxa, não é da minha índole, não é o que eu quero, não é o que eu acredito, não é o que. Não é um caminho, nem é uma possibilidade isso. Mas tá cheio de pessoa aí vendendo que ficou multimilionário. Mas na real, ficou multimilionário como? Roubando ou vendendo coisas de, por exemplo, fique rico, day trading, essas coisas assim, fique rico apertando botões, sendo que nenhum dos alunos deles tiveram resultado, né? Então, primeira coisa do digital, fuja de promessas que são absurdamente boas. Isso é algo que poucas pessoas falam. Já tá surgindo alguns influenciadores que te alertam a isso e contam um pouco mais a verdade como trabalhar no digital. Mas a grande maioria ainda são promessas muito absurdas, tá? Então, quando começar por aí, não acredite, tá bom? Então, começou em mansão, começou em carrão. Essa não é minha vida. Como que eu tô apresentando pra vocês? Tô sempre dentro de um escritóriozinho. Sempre. Porque é assim que eu trabalho, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu faço. Eu fico horas e horas por dia na frente do computador, pesquisando, estudando, colocando em prática, fazendo, tá bom? Então, assim, essa é a verdade, tá bom? Então, voltando nesse tópico, não é rápido. Minha história, pra vocês que não sabem,
Negócios digitais 100% automatizados que te rendem de 5 a 20 mil reais todos os meses. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas, como tudo na vida, não é tão fácil assim. Você vai precisar fazer automações um pouco mais complexas. E é para isso que existe a comunidade 1P. Lá dentro eu vou te ensinar tudo, do zero, pegar na sua mão, fazer vários projetos juntos e você vai estar preparado para começar a fazer dinheiro no mercado que mais tem demanda no momento e o mercado que já está fazendo muita pessoa ganhar dinheiro, que é o mercado da automação aliado à inteligência artificial. Vê os links aqui na descrição porque eu tenho certeza que a comunidade 1P pode mudar a sua vida. Eu comecei lá em 2019, 2020, né? Na verdade, no início ali da pandemia, né? Um canal de investimentos no YouTube. Eu sou certificado como especialista em investimentos. Tem um livro que foi publicado pelo mesmo editor de Pai Rico, Pai Pobre, essas coisas que vocês que me acompanham aqui já sabem, né? Sempre falo para vocês dessa trajetória para dar um pouco de contexto para vocês. Inclusive, a única coisa que eu peço para quem se inscreveu é que veja todos os vídeos. Se você quiser pegar só um conhecimento, pegar essa experiência aqui, não tem problema nenhum, você pode ver, mas se você se inscrever, veja todos os vídeos, porque eu tô sempre referenciando coisas passadas, tá bom? Aulas passadas, e vendo tudo você constrói um conhecimento de verdade, tá bom? Enfim, eu passei anos investindo nesse canal, teve um relativo sucesso, né? Meu background era em finanças, né? Trabalhei em banco e tudo mais, corretora, enfim. Esse é o meu background. Então eu comecei esse canal no YouTube, Investidor Sem Grife. Teve sucesso é falar demais, né? Porque eu não ganhei dinheiro. Ganhei dinheiro assim, me mantinha ali e tudo mais, mas. E teve 55 mil inscritos lá nesse canal. Deu certo? Assim, se você for parar pra pensar do ponto de vista financeiro, não. Então gastei anos, acho que 4 anos, 4 anos, tentando, continuando, né? Mas eu já ia para outros caminhos também. Já comecei a aprender várias coisas. Eu não ganhei dinheiro, mas a grande verdade valeu a pena não pelo dinheiro, não valeu a pena, mas valeu a pena porque eu aprendi a editar vídeo. Eu aprendi, assim, sou horrível, mas aprendi o mínimo, já falo pra você sempre, eu odeio design, mas aprendi o mínimo disso. Aprendi motion para edição de vídeo, eu fiquei muito bom em edição de vídeo. Aqui os vídeos são assim, só para passar conhecimento mesmo, porque é um canal ultra hiper nichado. Então não tem a pretensão de ter muitos seguidores, sabe? Nada disso. Nem tem como, porque é muito nichado. É para empreendedor, digital mesmo, de fato, né? Automação, IA, super. Assim, então não é o objetivo ter. Não quero impressionar com grandes edições, não é o objetivo. E eu tô quase aqui todos os dias, seria até impossível. Mas assim, já fiz muita coisa bacana em YouTube. Eu até, pra treinar, não foi recentemente, mas eu fiz um canal no YouTube. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. YouTube aqui. Eu fiz até caiu no meu vídeo aqui. Que chama O Mercador da Noite. Olha aí. Se eu colocar aqui, aí. Esse canalzinho tem 9 inscritos. Mas eu fiz esse vídeo aqui. Olha, tem 295 views há um ano. Bicho, foi só pra treinar também um pouco de edição. Ficou incrível. Eu demorei muito tempo pra fazer, mas eu ia todo dia eu gastava 1, 2 horinhas ali. E fiz esse vídeo. Nossa, ficou incrível, eu gostei muito. Então, assim, eu aprendi muito em várias coisas diferentes, tá? Lá no canal Investidor Sem Grife tem vários vídeos ultra, hiper, mega editados também, sabe? Então, aprendi muito. Aprendi CRM porque eu falei assim, eu tenho que começar a ganhar algum tipo de dinheiro aqui com esse canal. Então, comecei a ter uma lista de contatos para conversar mais. Fiz uns grupos para eu também falar um pouco mais sobre finanças. Eu aprendi a falar essa gravação aqui que sai tão fluida, né? Não é tão fácil. Nossa, eu tinha muita dificuldade no início. Corta, vai. Hoje em dia é quase um take só direto. Mas eu tinha muita dificuldade, tá? Então aprendi isso. Aprendi um pouco de automação no início. Que seja pra... a pessoa entrou num grupo meu pra gente conversar e não sei o que. Automatizava algumas dessas coisas. Então assim, comecei o básico de automação. Surgiu ali graças ao Investidor Sem Grife também. Eu aprendi a construir sites, porque eu tenho que vender, eu tenho que fazer uma landing page pra colher o contato da pessoa. Como que eu faço isso? Não sei o que. No início eu começava a pagar, e ali o meu dinheiro, que eu já tinha juntado no meu trabalho antes, começava a ficar cada vez menor. Eu falei, não, eu que tenho que aprender e eu que tenho que fazer, né? Enfim, e aprendi também um pouco de tráfego pago lá naquela época. Não era bom ainda, e naquela época ainda tinha uma diferenciação grande do gestor de tráfego bom e do gestor de tráfego ruim. Hoje em dia é bem menos, tá? Ficou muito mais comoditizado. Mas eu não fiquei bom, mas eu aprendi a subir as primeiras campanhas, digamos assim, né? Então eu aprendi um leque muito grande e diverso das coisas que envolvem o digital, né? Beleza. E aí, o que eu quis dizer falei isso tudo.
Olha, 4 anos pra aprender isso aqui tudo. Olha só, uma listinha, demorei 4 anos pra aprender. E sim, real, aprendi 4 anos, demorei 4 anos pra aprender. E nesse meio tempo, entre tudo, né? Vídeos patrocinados, AdSense, blog, não sei o quê. Quando era só o canal, eu ganhava, tipo assim, 3.500, 4.000, 3.500 a 5.000 reais por mês, tá? Então assim, poxa vida, tinha que aprender muita coisa, fazer muita coisa e ganhava relativamente pouco, principalmente perante o que eu comecei a ganhar a partir do momento que eu expandi o leque, que eu comecei a utilizar tudo isso aqui que eu tinha aprendido para outras coisas, para criar outras fontes de renda digitalmente, tá bom? Tá. E aí tem uma coisa que eu aprendi. Eu fiquei 4 anos nessa que eu falei pra vocês, mas quando uma coisa começa a dar certo, bicho, costuma ser muito rápido, né? Tem uma escalabilidade muito grande o tal do digital. É muito rápido quando começa a dar certo, escala muito rápido, né? Foi uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a fazer vários blogs, criar outros produtos digitais, começar a perceber isso, a questão da inteligência artificial, a questão de aprender de fato a ser afiliado, né? Principalmente de SaaS, de empresas SaaS, no modelo SaaS, lá fora, tá bom? O negócio começou a andar muito mais rápido. E foi aí que inclusive, as coisas começaram a andar de uma maneira rápida, que eu comecei a ter várias redes sociais, vários blogs, ser top afiliado de vários produtos, enfim. E aí, até para explicar melhor, eu criei a minha agência de marketing em escala, que eu chamo assim de marketing em escala, que tem a ver com automação, mídia programática, e aí tem todos os meus ativos hoje, mais do que isso já, de seguidores nas redes sociais, muitos acessos em blogs, nas próprias redes sociais também, enfim, muitas coisas aqui eu coloquei para explicar na Zoo Content, tá? Então, assim, foi graças a essa base que eu falei assim, poxa, eu agora já tô conseguindo isso, mas tô ficando parado, né? Tem que começar a aproveitar esse meu conhecimento. E isso não foi uma maneira muito, como eu posso dizer, super consciente. Não, eu defini uma meta ali, vou fazer essas coisas aqui, vou fazer acontecer. E começou a dar certo, tá bom? Mas hoje eu vejo que sem isso aqui não ia dar certo de jeito nenhum, beleza? E aí, agora sobre. Isso foram mais as verdades e um pouco da minha trajetória. Agora, uma das coisas que eu percebi, né? É que eu não teria dado certo se não fossem essas coisas, tá? Primeira delas, você precisa reinvestir, tá? Não tem como você. Quero fazer um negócio digital. E aí tudo que você ganhar, você quer que vá pro seu bolso. Tá bom? É muito raro isso. São alguns casos que eu conheço e você sabe, eu tô em várias comunidades da gringa e tudo mais. Então eu vejo alguns casos. Primeiro deles, tipo assim, tem um custo quase zero, né? Explode em TikTok e YouTube fazendo aqueles vídeos dark mesmo, sabe? Cortezinho. Então tem muita pessoa que ganhou muito dinheiro. Hoje em dia tá menor, tá mais difícil, tá inundado também. Mas eu conheço algumas pessoas que ganharam muito dinheiro assim, tá bom? Ganharam muito mais dinheiro do que eu assim. Então coisa de, tipo assim, faturar milhões com um cortezinho, de verdade. Então assim, loucura, né? Mas tão poucos os casos, poucos os nichos também, tá? De pessoas. Outros casos que eu conheço são de pessoas que criaram uma comunidade muito forte também, como se fosse aqui a 1P e não investe nada em tráfego, é tudo orgânico e tudo mais. São alguns desses casos, tá bom? Mas a grande maioria foi na base do reinvestimento, inclusive eu, tá bom? Fora esses casos esporádicos, nichos muito específicos, no time certo, igual foi dos cortes e tal. Fora isso, não conheço ninguém que não focou em reinvestir, não focou em ter uma reserva antes de começar a empreender. Então tem pessoa que larga tudo antes de começar a dar certo em alguma coisa que está fazendo no digital. Poxa, última coisa que eu poderia recomendar. Eu fiz isso para começar o Investidor Sem Grife, mas em questão de 6 meses eu já estava ganhando ali o valor que eu falei para vocês, 3.500 a 5.000. O problema foi que eu estagnei naquilo ali, tá bom? Mas até mesmo com esse dinheiro eu já tinha uma reserva que eu tinha juntado durante anos e anos, que eu fui consumindo, tá bom? Porque eu tentava várias coisas diferentes, tentava vídeo diferente, comprava equipamento diferente, enfim, várias e várias coisas que eu fui investindo ali, dinheiro que eu já tinha. Então eu trabalhei muito antes para depois eu começar a empreender. Eu saí do meu emprego, sim, para tentar focar nisso? Sim, só que eu tinha uma reserva muito grande, que me dava uma tranquilidade. Então, isso é um erro também muito grande das pessoas na questão de reinvestimento. Você tem que ter muito peito para chegar e colocar um dinheiro, suado dinheiro do trabalho que muitas vezes você não gosta, né? No meu caso eu gostava até, mas enfim. Você tem que colocar o dinheiro para você tem que fazer esse reinvestimento, tá? Como eu te disse, 99% das pessoas vai precisar reinvestir e esse sonho de e aí o dinheiro cai todo no meu bolso, eu gasto com o que eu quiser, não. É bizarro.
é bizarro mesmo. O que acontecia comigo, por exemplo, era, tipo assim, tudo que eu ganhava, eu reinvestia e eu vivia da minha reserva. Era basicamente isso, tá bom? Então, assim, não adianta chegar pra aprender automação e nem pra empreender em nada do digital nas seguintes condições. Não tem dinheiro pra nenhuma ferramenta, pra contratar nenhuma ferramenta. Se o cara não tem, quer começar um canal no YouTube, mas não quer pagar nada com edição de vídeo, não quer pagar nada com ferramenta de gravação, não quer pagar nada, sabe? Muito difícil isso aí, muito difícil. Tá? Eu quero começar automação, não quero pagar a ferramenta de automação. Uai, aí complica, né? Não tenho dinheiro pra aprender também. Não é que não dá pra você aprender. Dá pra você aprender, mas, por exemplo, você entra na comunidade, os conteúdos todos, na minha comunidade, por exemplo. Dá o exemplo da minha. Obviamente que eu vou dar o exemplo da minha comunidade. Você entra na comunidade. Todos os conteúdos ultra, hiper organizadinhos, é óbvio que vai acelerar muito o seu conhecimento. Óbvio. Você ter alguém pra tirar dúvidas, você ter mais de 200 pessoas juntas também fazendo automações. É óbvio que isso acelera a sua curva de aprendizagem. É óbvio. E, obviamente, também acelera os seus resultados. Isso é um fato, né? É obrigatório? Não tem dinheiro para aprender? Não. Assim, você vai ir aprendendo de outras maneiras. Mas é óbvio também que a consequência é que a sua aprendizagem vai ser muito mais lenta, né? E também tempo, né? Como é que você vai querer aprender alguma coisa técnica se você não tem tempo? Se ninguém forma em medicina em um ano, por mais gênio que a pessoa fosse ser, né? Primeiro que não pode, né? Mas segundo, não existe tempo hábil, né? Pra você se formar, sua cabeça não tem tempo. Mesmo que você leia tudo que tem que ler em um ano, você não absorveu o que tem que ser. Por isso que existe um processo de aprendizagem pra tudo na vida, tá bom? Principalmente coisas técnicas. E o que eu ensino, pelo menos, que são automações, que são vendas também, né? Você precisa ficar mais maduro ali na coisa. Então precisa ter tempo. Então essa é uma das coisas que eu recomendo. Então pensa, quem é que te vende alguma coisa? Vamos supor, eu tô vendendo aqui a comunidade, que inclusive tá na Black Friday, olha eu vendendo aí. Estão nas últimas vagas de fato, e tem vagas limitadas de verdade, porque eu que faço atendimento e tudo mais. Então não consigo colocar 1000 pessoas de uma vez. Então tem limite de vaga de verdade, tá bom? Enfim, tô te vendendo aqui a comunidade. Quem é que vende falando? Não adianta se você não tiver dinheiro para ferramenta. Não adianta se você não tiver tempo para aprender. Não adianta se você não tiver dedicação. Não adianta se você não quiser pagar. Pensa, ninguém fala isso, né? Ninguém fala isso. As pessoas só falam da parte boa, né? Ah, você sabe que eu consigo automatizar várias redes sociais, vários blogs, ter várias fontes de renda, graças à automação IA. Você também pode amanhã. Seria muito mais fácil e venderia muito mais. Porque as pessoas cairiam nesse conto que, apesar de tudo ser verdade, eu sei que não vai ser amanhã que você vai conseguir fazer isso. Quanto tempo vocês acham que 37 ativos digitais entre sites, aplicativos e redes sociais? Aplicativos de App Store, aplicativos web, enfim. Quanto tempo você acha que demorou pra isso, gente? Óbvio que não foi da noite pro dia, né? Óbvio. E ninguém te vende falando essas coisas. Tá? Então quando eu comecei, gente, eu demorei muito tempo até, igual eu falei pra vocês, começar a ganhar dinheiro de verdade. Então, eu demorei 6 meses a um ano pra começar a ganhar os 3.500 a 5.000 que eu mencionei, mas pra passar disso, foram então 4 anos, né? 3 anos e meio, 4 anos pra que eu comecei a empreender em outras partes também. Falei assim, não adianta eu depender só do investidor sem grife, não sei se eu vou conseguir fazer sair do lugar. Mas eu tinha reserva, que me dava tranquilidade, entre aspas, né? Porque também a água vai bater na bunda. Mas que me dava um mínimo de tranquilidade pra, pelo menos, não vou desistir aqui e voltar pro emprego, não. Vou tentar mais algumas coisas. E foi quando eu fui tentar mais algumas coisas que foi dando certo, tá? E é isso. Tentar mais algumas coisas. E eu toquei num tópico que eu acho que é a principal lição desse vídeo, né? Que é o seguinte. Bicho, eu nunca. Sério mesmo, eu nunca conheci alguém. Tô pensando aqui, porque a gente conversa com muitas pessoas, né? Fora, aqui, a gente conversa com muita pessoa. E eu que faço atendimento, então, de tudo. Eu converso com muita pessoa, mas eu nunca conheci alguém que, tipo, acertou de primeira. Tipo, quero ganhar dinheiro na internet. Foi lá, fez a primeira. Vou fazer dropship. Deu dropshipping, né? Que o pessoal fala muito também. Enfim, eu já tive e-commerce, mas dropshipping eu já cheguei a montar uma loja, mas só pra cliente, tá? Enfim. Vou fazer dropshipping. Aí beleza, fez dropshipping, deu certo, explodiu. Nunca conheci ninguém, sabe? Nunca, que foi a primeira coisa. Não, a pessoa tenta uma coisa, deu errado. Aí desiste por um tempinho, aí volta e tenta outra coisa. E nesse processo de tentar uma coisa, tentar outra coisa, tentar outra coisa, a pessoa vai conseguindo estouro, vai aprendendo habilidades distintas que eu falei pra você. Vai aprendendo várias coisas de um erro pra outro erro, vai aprendendo várias coisas até alguma dar certo. Então,
Bicho, eu tô tentando lembrar aqui, mas eu realmente acho que eu nunca conheci ninguém que acertou de primeira. Ah, vou fazer drop. Ah, vou prestar serviço de automação. É isso aí. É óbvio que deve ter tido muita pessoa no início da onda do tráfego pago. Eu já conversei sobre vocês, tem uma aula só sobre isso, né? Como foi a evolução do mercado de tráfego pago 7 anos atrás até hoje, né? Mais que 7, enfim. No início, era uma profissão muito escassa, assim, né? Então, quem aprendia ali de verdade, muito provavelmente conseguia dar certo, né? Então, aquelas pessoas devem ter dado certo de primeira. Mas, assim, hoje em dia, que todo mundo quer viver de internet, mas, poxa, deve. Complicado demais, tá? Então, é uma questão de ir pegando vários conhecimentos distintos de áreas distintas até você cair no negócio que tudo fez sentido. Que, na grande maioria das vezes, eu acho que a automação faz muito bem para as pessoas que tentaram de muita coisa e não conseguiram, né? E não conseguiram deslanchar, pelo menos ganharam o dinheirinho aqui, ganharam o outro ali, mas não conseguiram deslanchar. Por isso que eu acho que automação e IA faz muito sentido, porque você acaba tendo uma elasticidade de aprendizagem muito grande, tá bom? Então quando você aprende uma coisa, depois você aprende outra, depois você aprende outra, você começa a ficar bom em aprender, né? Você começa a ter uma elasticidade mental, que eu chamo isso, uma elasticidade de aprendizagem, que nada mais é um grande desafio como era no princípio. Quando era no início, você achava que qualquer ferramenta que você fosse aprender, não, tem que contratar alguém, que isso aí é muito difícil, né? Mas quando você vai aprendendo uma habilidade aqui, outra habilidade ali, as coisas começam você começa a ter mais aptidão para aprendizagem, né? As coisas começam a ficar mais fáceis de serem aprendidas, porque você ficou bom em aprender, né? Você aprendeu a aprender, né? Que é uma coisa que eu falo também muito lá na comunidade. E aí, uma verdade que dessa é positiva, mas logo menos já corta a onda também. Porque eu te falei que esse vídeo é muito sincero. Então, hoje é mais fácil tecnicamente você fazer as coisas. Então as pessoas, a concorrência é menor porque as pessoas estão muito preguiçosas. Elas acham que a IA vai resolver tudo para elas. Um dia vai, hoje ainda não. Então ainda existe uma onda de enriquecimento que vai ser oriunda da da perseverança ali, do esforço, tá bom? E eu vou conversar com você sobre isso, vou gravar um vídeo falando por que IA aliado à automação, que é a utilização de inteligência artificial no seu potencial máximo, é a última onda de enriquecimento digital. Então eu vou gravar sobre isso, que eu tenho muito claro essa visão pra mim, tá? Mas enfim. Queria um cafezinho, mas já tomei muito hoje. Mas fato é que eu acredito realmente nisso. Mas eu acredito nisso justamente porque as pessoas elas estão ficando preguiçosas, estão achando que a IA vai fazer tudo pra elas. Ainda não. Vai acontecer o dia que isso vai acontecer. Vai chegar o dia que isso vai acontecer. Que a IA vai fazer tudo. E aí vai ficar difícil de empreender, tá? Porque a barreira de entrada, quase tudo vai virar comoditizado. Ou seja, vai ser quase tudo uma briga por preço. Então, assim, vai ficar um mercado mais difícil, tá? Mas hoje, você tem o ponto positivo de que tem muita pessoa preguiçosa, gente. Muita. Eu vejo isso também na prática. Tem muita pessoa preguiçosa, muita pessoa que quer viver fácil de. Ai, eu quero criar uma automação que coloca um canal DAC no ar que vai me dar dinheiro sem eu ter que fazer nada. Poxa, sabe? Então é o tipo de pessoa que eu inclusive falo, nem entra na comunidade. Cara que tem ideia muito mirabolante pra ganhar dinheiro e renda passiva, eu falo, não, a comunidade não é pra você não. Por quê? Porque alguém vendeu que isso era possível pra ela. E não é, tá? E não é possível. Você vai ter que ter muito esforço pra ganhar dinheiro, de um jeito ou de outro, tá bom? Você vai ter que ter muito esforço pra ganhar dinheiro, tá? Obviamente, legalmente, de maneira lícita, honesta, 100% honesta. Você vai ter que ser uma pessoa muito esforçada, tá? Então as pessoas estão muito preguiçosas. Você conseguindo aprender a se esforçar, conseguindo ter hábitos de esforço, de trabalhar e estudar, bicho, a concorrência não tá muito das melhores para você, não tá das piores para você não. Concorrência, muita pessoa preguiçosa. E aí, hoje em dia, coisa que não tinha antes, pelo menos não nesse volume, né? Existem trocentas ferramentas que agilizam o seu trabalho. Os anúncios são cada vez mais fáceis de serem feitos, tá? Via Facebook Ads, via Google Ads. O algoritmo deles está muito absurdo, então tá chegando rápido no seu público-alvo, tá? Inclusive, todo produto novo que eu lanço, eu fico impressionado como que o Facebook, principalmente, né, chega cada vez mais rápido na pessoa no seu cliente ideal, no seu público-alvo, beleza? E você tem IA. Então, assim, querendo ou não, é difícil você negar que a parte técnica tá mais fácil. Você tem menos concorrência, você tem muita ferramenta, você tem inteligência artificial, anúncio tá fácil de ser feito para você ofertar o seu serviço, ofertar os seus produtos. Então, assim, poxa vida, é difícil você negar que tá mais fácil, né? Tecnicamente falando. Entretanto,
Tá mais fácil é muito diferente de é fácil. Muito diferente. Muito diferente. Então, você pensa no Usain Bolt, esse exemplo é bom. Usain Bolt, pra ele correr 100 metros em 20 segundos é fácil. Ou era fácil na época que ele era atleta. Hoje em dia eu não sei como é que tá. Pra mim é impossível. Pra ele é fácil. Pra mim é impossível. Então isso é uma coisa. Né? O cara treinou 30 anos pra 20 segundos 100 metros. Isso é muito fácil. Né? Beleza. Outra coisa. Eu tá falando que ficou mais fácil. É longe de mim falar que ficou fácil. É fácil ficar rico, tá? Só eu sei que não é fácil. Que são, puxa, dias e dias trabalhando 15 horas, 16, 17 horas por dia, computador. Não é fácil. Não é fácil. É quebrar a cabeça, querer bater a porta na sua cara. É um negócio que eu costumo brincar, né? Pra você ficar bom, vai chegar uma hora que vai chegar uma porta na sua cara, assim. Tanto de vendas, tanto de problema de resolução que você tem nos fluxos que você tá fazendo, em mexer em uma ferramenta que você precisa aprender a fazer. Vai chegar uma hora que você vai falar: vem, porta, bate na minha cara. Porque é isso que vai acontecer. Vai ser tão comum, você vai passar por tanto perrengue que vai bater porta na cara. Ontem mesmo o Thales estava assim querendo fazer a primeira campanha lá. Nossa, mas não tô conseguindo pegar ali conectar o Instagram, tá muito. Não sei o que. A gente foi lá com a experiência, ajudou ele resolveu em 1 hora, 2 horas, ele resolveu lá. Imagina tá sozinho também nessa jornada, muito pior. Mas de um jeito ou de outro vai chegar um momento que você vai falar assim: pra dar certo vai ter que chegar esse momento. É porta na cara? Vem. Vem que eu tô calejado. E tem a ver com esse processo de aprender a aprender também, né? De você começar, nada te assusta, você aprende tudo, né? Você consegue aprender tudo. Tá? E a parte mais difícil, na minha opinião, se você quiser construir um produto digital de sucesso, se você quiser prestar o seu serviço, eu acho que a parte mais difícil é passar a autoridade e conseguir alguém bom que passe a autoridade, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil. Eu, por exemplo, eu acabo passando a autoridade porque eu consegui automatizar múltiplos negócios digitais. Eu sei fazer, eu mostro na prática que eu sei fazer e tudo mais. Então, essa é uma parte difícil, passar essa autoridade para quem você quer ofertar os seus serviços ou para quem você quer ofertar um produto, né? Eu acho que essa é uma parte difícil porque demanda tempo para você construir essa tal autoridade, né? E você vê, lá no Investidor Sem Grife, mesmo eu tendo autoridade, histórico de trabalho, ser certificado como especialista em investimentos. Então você tem que passar por uma prova para poder falar sobre investimentos legalmente, né, pela Ambima, enfim. Fiz isso, escrevi um livro, mesmo assim eu não consegui vender muito, estruturar. Então, mesmo tendo autoridade, eu não consegui. E agora você pensa sem autoridade nenhuma, né? Fica mais difícil ainda. Eu acho que essa talvez hoje em dia, para prestar serviço e para vender um produto, eu acho que talvez essa seja um desafio muito grande. Mas se, tipo, todo novo negócio que eu começo, eu já penso nisso e construo algo para passar essa autoridade. Então vou fazer um blog ultra nichado, que é uma das técnicas que eu ensino, né? Blog ultra nichado sobre cachorro da raça Shih Tzu. Tá? Não, Shih Tzu é o meu, né? Eu tenho uma Shih Tzuzinha a Roma. Mas, enfim, vou fazer um blog ultra nichado. Como que eu consigo passar autoridade sobre aquilo, né? Então sempre é algo que tá na minha cabeça e isso, querendo ou não, facilita um pouco esse processo, tá bom? E essas são as principais verdades que eu vejo no mercado, né? Assim, que as pessoas, que elas não falam, né? Outra, como que foi comigo e as verdades mesmo, que eu percebi que pra dar certo tem que ter isso. Não é só, ganhei dinheiro, vou gastar com o que eu quiser aqui, caiu no meu bolso direto. Não, é muito investimento, é muito esforço, é muito porta na cara, não é rápido, é tudo isso. Se você tiver de acordo, se você compreender que realmente não é algo fácil de ser feito, mas se você quer mesmo assim e quer ter pessoas que estão construindo junto com você, bicho, entra na comunidade. São as últimas vagas, nunca mais vai ser vitalício, tá? Ou seja, o pagamento vai começar a ser recorrente, beleza? Essas são as últimas vagas nesse preço. O grupo de WhatsApp para construir junto. Eu não sei como é que vai ser, porque obviamente vai ter um limite. Hoje a gente só tem 200, né? 200 pessoas no grupo, mas tem um limite de 1000 pessoas em grupo de WhatsApp, se eu não me engano. Então não pode ficar um negócio também muito tumultuado. Então vai começar a ser um negócio mais exclusivo, tá bom? O acesso ao meu número pessoal também. Hoje você vai ter acesso a isso. Então assim, tá super... É a última grande oportunidade de você entrar na comunidade. E, bicho, vale muito a pena. Mais de 180 aulas, vários cursos de áreas diferentes, desde web design até, obviamente, automação
em softwares diferentes, integradores diferentes, inteligência artificial, obviamente, toda a estratégia de SEO e blogs que eu utilizo, SEO, YouTube, blogs que eu utilizo. Então, várias coisas, vários bônus também. Os cursos vão começar a ficar separados. Hoje, dentro da comunidade, tá tudo lá dentro. Enfim, vale muito a pena. Se você quer entrar no universo de inteligência artificial e automação e quer prestar serviço nisso, quer construir produtos digitais, ativos digitais automatizados, vem comigo. Entra na comunidade que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você chegou aqui nesse vídeo, onde eu não fiz nenhuma promessa fácil, e acredita que dá pra fazer, mas precisa ser feito com esforço, é pra você mesmo. Se você chegou até aqui e foi falando assim, nossa, não se desmotivou com tudo que eu falei no decorrer desse vídeo, é pra você, tá bom? Então, você vai ser muito bem-vindo. Assim que você entrar, eu te chamo aí no WhatsApp, automaticamente, óbvio, mas depois eu que assumo e a gente troca também uma ideia, claro, sempre, beleza? Então é isso, um abraço pra vocês, até o próximo e tamo junto.